estabelecida previamente na lista. E a coletiva vai até às 11 horas da manhã, porque o ministro tem esse horário limite para sair, porque ele tem voo para São Paulo e agenda na cidade. Obrigado, ministro. Obrigado, senhor. Bom, queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer pelo ano também, acho que não vamos nos encontrar até o ano que vem, desejar para vocês uma boa virada, né, com muita saúde, com muita alegria, junto à família de vocês. Nós vamos encaminhar para o Congresso algumas medidas no final do ano e que não foram possíveis de serem encaminhadas antes, em função do fato das negociações que estavam sendo feitas em torno das medidas que foram endereçadas em 31 de agosto, por ocasião da remessa do projeto de lei orçamentária. Então, o projeto de lei orçamentária foi acompanhado de uma série de medidas, todas elas tecnicamente complexas, que exigiu muita negociação. Para vocês terem uma ideia, alguns relatores foram nomeados quase no final de novembro, né, como foi o caso da MP 85, né, que a comissão especial se constituiu muito tardiamente. Havia uma preocupação muito grande sobre os prazos para permitir a sua apreciação pelo Congresso, aprovar ou não, né, a medida provisória. Dentro da MP 1185, nós acabamos encaixando a negociação do juros sobre capital próprio, que também era algo que exigiu também muita conversa. Tinha que votar a reforma tributária na Câmara, DETs, fundos fechados, enfim, era muita coisa, offshore, tinha muita coisa para decidir. E nós havíamos já sinalizado que depois da promulgação da reforma tributária, que só aconteceu a semana passada, nós encaminharíamos algumas medidas complementares. O que nós estamos fazendo enquanto equipe econômica é um exame detalhado, né, do orçamento da União. Isso vem acontecendo praticamente desde o ano passado, antes mesmo da posse. Guilherme Melo acompanhando, Robson Barreirinhas acompanhando, a análise detida do orçamento, né, de todos os buracos do orçamento herdado. Eu lembro a vocês que o orçamento encaminhado pelo governo anterior já contava com um déficit explícito de mais de 60 bilhões de reais e com várias rubricas a descoberto. A principal delas, o Bolsa Família, que estava com quase 60 bilhões de reais a descoberto. Então, o déficit previsto para esse ano, segundo o governo anterior, seria da ordem de 120 bilhões de reais, já projetado pelo governo anterior. O governo anterior mandou uma pilor para um bom leitor de projeto de lei com alguma coisa em torno de 120, 130 bilhões de reais de déficit. E o nosso compromisso foi chegar no final do ano com um déficit menor do que esse. Na verdade, o projeto de lei aprovado acabou sendo turbinado pela PEC da transição, com uma projeção de déficit de 230 bilhões. Nós nos comprometemos com um déficit de 1% do PIB, e se não fosse os 20 bilhões que nós tivemos que pagar do calote que foi dado no ICMS combustíveis do ano passado, nós teríamos chegado muito próximo disso, como o Rogério Serão deixou claro na entrevista que deu ontem. Então, a questão também dos precatórios, que não está nessa conta, também foi uma solução que foi combinada com o Supremo Tribunal Federal. Todos os precatórios foram pagos, 100% dos precatórios foram pagos. Inclusive, ontem recebi uma comunicação da presidente do STJ, me dando notícia de que o fluxo de pagamentos está completamente dentro do cronograma e que todos os credores que sofreram o calote o ano passado vão poder resgatar os seus direitos a partir de agora, como sempre foi, porque a União nunca tinha dado um calote no pagamento dos precatórios. Então, estamos falando de mais de 90 bilhões de reais de precatórios pagos, cerca de 20 bilhões de reais de ICMS combustível, que era outra
ação judicial que correu no Supremo Tribunal Federal e que também foi objeto de acordo em março desse ano e posterior encaminhamento da lei complementar que se consolidou o entendimento do que cabia à União indenizar pelos prejuízos causados pelas leis complementares do ano passado, em meio ao processo eleitoral, que reduziu artificialmente o preço dos combustíveis e que gerou uma série de problemas fiscais para nós administrarmos. Eu estou dizendo isso porque o nosso esforço continua no sentido de equilibrar as contas por meio da redução de gasto tributário no nosso país. Todo mundo conhece os indicadores. O gasto tributário no Brasil foi o que mais cresceu. Ele subiu de cerca de 2% do PIB para 6% do PIB. E nós entendemos que ali, até pelas recentes manifestações da imprensa, depois da publicação, da aprovação das medidas pelo Congresso Nacional, a quem eu agradeço mais uma vez, todos julgando a justiça daquilo que foi finalmente aprovado pelo Congresso Nacional. Inclusive a tal polêmica medida provisória 1185, que de polêmica não tinha nada, porque assim que nós apresentamos os dados e as pessoas tomarem conhecimento, primeiro da origem do equívoco, né? Um jabuti que entrou numa lei, que foi vetado e que depois teve o veto derrubado, gerou um rombo de cerca de 200 bilhões de reais nos últimos 6 anos, no orçamento federal. Essas coisas a gente precisa administrar com seriedade para nós colocarmos ordem nas contas públicas. E o Brasil demonstrou no ano de 2023 que é possível ter bons indicadores e bons prognósticos para a nossa economia. Se você pegar a taxa de câmbio, taxa de inflação, taxa de desemprego, risco país, tudo isso é muito mais favorável hoje do que um ano atrás, porque está em curso um trabalho de radiografar os problemas que nós temos, estruturais, de orçamento, e estamos enfrentando cada um desses problemas com transparência, com diálogo, com explicação das medidas, com negociação, às vezes com concessões, para que a gente possa chegar a um denominador comum e o país avançar. E o que nós queremos é que esses indicadores macroeconômicos continuem avançando, que a gente tenha, que nós tenhamos um 2024 com crescimento, com baixa inflação, com queda de desemprego e assim por diante. Isso tudo exige da nossa parte, em primeiro lugar, transparência, explicar por meio da imprensa o que está acontecendo com o orçamento federal. Em segundo lugar, o que fazer para sanar os vícios que são encontrados. Então, eu vou começar a falar das decisões que nós tomamos e que nós estamos submetendo ao Congresso Nacional, sempre contando com a boa vontade de deputados e senadores, e sentar para ouvir o Ministério da Fazenda, a área econômica, sentar para ouvir os nossos argumentos. Inclusive com demonstração. A gente já teve até apoio do Tribunal de Contas da União, no caso da reforma tributária, para validar os cálculos da Fazenda e dar segurança para o Congresso Nacional tomar a melhor decisão. Então, os dados que eu vou mencionar aqui são todos passíveis de escrutínio, podem ser analisados por vocês com a maior transparência, pode ser analisado pelos órgãos de controle com a maior transparência. E o que nós queremos é que haja transparência, porque é a transparência que vai nos levar a uma decisão correta do Congresso Nacional. Quanto melhor a qualidade da informação que o Congresso receber, mais fácil vai ser administrar as negociações em busca de um orçamento sustentável. É isso que nós queremos. Então, começando pelo maior problema que nós identificamos a partir de julho, porque muita coisa, por exemplo, só se voltando para a questão da 1185, nem a Receita Federal, quando nós assumimos, tinha conhecimento do rombo que a Lei Complementar 160 produziu no orçamento. Tanto é verdade que não estava sequer no anexo do orçamento o prejuízo que aquela emenda causou, né, para os cofres públicos, e que foi sanado primeiro pelo STJ, num primeiro momento, depois pela MP aprovada.
Então, é um trabalho de data mining. Você tem que realmente ir atrás dos números para entender o que está acontecendo. Eu estou falando da MP 1185 porque o outro problema que aconteceu, que foi identificado, é ainda uma reminiscência da decisão do Supremo Tribunal Federal, chamada a tese do século, que implicou a devolução, né, para as empresas de 500 bilhões de reais. É meio trilhão de reais que a União foi condenada a devolver. Não para o consumidor que pagou o imposto, mas para a empresa que recolheu o imposto que cobrou do consumidor. Então, uma decisão bastante controversa, mas sendo decisão do Supremo, mesmo tomada por 6-5, ela tem que ser cumprida. E o que nós averiguamos aqui, ao longo desse exercício, é que mais de 60 bilhões de reais foi compensado ainda como fruto de decisões judiciais passadas, que nós próprios consideramos já uma página virada, e não estão. Então, essa medida que foi tomada hoje, ela visa regular as compensações. No passado longínquo, nos anos 90, quando você ganhava uma ação judicial para compensar um tributo, você só podia fazer naquele tributo devido. Então, você ganhou um crédito de PIS/COFINS, você só podia compensar em PIS/COFINS. Essa regra acabou, lá atrás, 30 anos atrás. Mas, como eram medidas tópicas, decisões tópicas, era uma coisa fácil de administrar. Quando você tem uma decisão de meio trilhão de reais, você passa a não ter como administrar isso de forma transparente. A Receita fica sem condições de planejar o seu trabalho, porque não tem condições de calcular qual vai ser o impacto das compensações. Se fosse um precatório, você teria condições de acompanhar, mas não é o caso. É o caso de uma compensação informada pelo contribuinte e nem sequer validada pela autoridade fiscal. É uma compensação feita a critério do contribuinte, segundo a interpretação que ele tem da decisão judicial. Antigamente, também no passado longínquo, esses cálculos eram feitos pelo juiz da causa. Ele que atestava quanto que se podia compensar. E hoje é praticamente uma autorregulação do próprio contribuinte. Então, você não apenas você não tem a compensação tributo a tributo, não tem isso, como você não tem um acompanhamento de uma autoridade sobre se a compensação está sendo feita na forma da decisão judicial. Então, isso gerou, esse ano, uma queda de arrecadação de mais de 60 bilhões de reais, não esperada a título de compensação. E só para vocês terem uma ideia, para um déficit estimado, tirando ICMS combustível e precatório, isso aí é pagar calote, né? Mas o déficit corrente mesmo, da ordem de 110 bilhões de reais, é metade do déficit do ano, são essas compensações. Se nós pegarmos a 11,85, que é outro tanto igual a esse, você poderia ter equilíbrio fiscal esse ano, se as contas estivessem em ordem. Eu estou querendo falar isso para vocês terem a noção da grandeza dos recursos envolvidos. Então, duas medidas geram um prejuízo da receita da ordem do déficit do ano. Então, o que nós estamos fazendo? Então, quero anunciar, em função dessa explicação, nós estamos adotando um critério muito similar ao que a compensação de prejuízo das empresas. Mas quando uma empresa tem um prejuízo num determinado ano, ou em vários anos acumulados, ela começa a bater esse prejuízo nos anos subsequentes, mas limitado a um determinado percentual. Essa limitação a um determinado percentual é que dá à Receita Federal condições de acompanhamento do processo. Isso dá condições de você se planejar. De novo, nós estamos falando de causas quase que trilionárias. Não estamos falando de medidas tópicas, empresa a empresa. Nós estamos falando de causas
trilionária, R$500 bilhão. Então nós estamos limitando o que a pessoa pode compensar de um ano para o outro. Tem empresas, inclusive multinacionais, que estão há anos sem pagar imposto. Nenhum. A título de compensação. Então a empresa vai continuar podendo compensar, né? Mas ela vai estar limitada a um determinado percentual, que é de 30%, né, Bahia? Vai para regulamento. Vai ficar limitado a um determinado percentual para que a Receita tenha condições de planejar o resultado primário do ano com alguma garantia de que as suas projeções vão se confirmar. E para que a sociedade não tenha também uma noção distorcida do que de fato está acontecendo com o orçamento federal. Então essa é a primeira medida, eu diria, das mais importantes que nós estamos tomando hoje para recuperar a capacidade de planejamento. Isso faz a Receita perder capacidade de planejamento e segurança nas suas projeções de receita. E isso é muito ruim para o Estado brasileiro. Então essa é a primeira medida. A segunda medida diz respeito a um programa que era para ter acabado já e que foi prorrogado no final do ano passado, nos últimos dias do governo anterior, por 5 anos. Um programa chamado PERSE. Esse programa ele foi pensado para a época da pandemia, teve 2 anos de pandemia, as empresas de eventos ficariam 2 anos sem pagar nenhum imposto, a título de compensação. Por alguma razão, que não foi discutida conosco, decidiu se prorrogar por 5 anos. Não por mais um, mas por 5. Com o seguinte compromisso: isso está inclusive na exposição de motivos da lei. Estou enganado, Marines? Ficou explícito, colocamos na exposição de motivos da lei, que esse programa ficaria limitado, quer dizer, a projeção era de 4 bilhões ao ano de renúncia fiscal. 4 bilhões ao ano. Acontece que nós estamos fechando o primeiro ano, este ano, com mais de 16 bilhões de renúncia fiscal. Isso é a parte informada pelo contribuinte. Nós não temos noção do que não foi informado e eventualmente não foi pago. A parte informada pelo contribuinte é da ordem de 16 bilhões de reais. Então nós estamos mudando o PERSE para o ano que vem, em que volta a se pagar alguns tributos, outros vão voltar em 2025, mas o pacote de 20 bilhões, que era o combinado, 4 vezes 5, 4 bilhões de renúncia ao ano, vezes 5 anos a partir de 2023, esses 20 bilhões vão ser compensados, na verdade, em 2 anos. Em 2023, mais 2024, ele esgota esse valor de renúncia que tinha sido o acordo celebrado na Câmara para aprovar o PERSE. Na verdade, as estimativas da Receita estavam mais próximas da realidade. A Receita falava que ia ser mais do que 20 bilhões a renúncia, e o Congresso, à época, disse o seguinte: a nossa estimativa é de 4, e se não for 4, nós vamos sentar para rediscutir o programa, porque o nosso objetivo não é ter um programa de 20 bilhões por ano, porque isso representaria uma renúncia de 100 bilhões de reais em 5 anos, o que não há nenhuma justificativa. Inclusive, o acordo feito no Congresso Nacional no final do ano passado foi esse. Porque nós fazíamos uma avaliação no primeiro ano e ela superou todas as estimativas feitas pela equipe do Congresso, e o que aconteceu de fato foi que ficou muito próximo àquilo que a Receita havia estimado. Então nós temos segurança de que também essa medida vai ser compreendida pelo Congresso como uma medida saneadora, importante, até porque não está previsto no orçamento uma renúncia com o PERSE da ordem de 20 bilhões para o ano que vem. Então nós temos que zelar por isso. O terceiro ponto é um ponto que tem sido discutido há alguns meses por vocês, mais particularmente, que diz respeito à desoneração da folha.
já havia comunicado, antes da derrubada do veto, eu havia comunicado ao presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, e também ao presidente Arthur Lira, que nós pretendíamos apresentar uma proposta, ao invés de arguir a inconstitucionalidade da derrubada do veto, baseado nos pareceres da Advocacia Geral da União, que datam do governo anterior, inclusive, e validados pelo Advogado Geral da União atual, nós iríamos apresentar uma alternativa à judicialização que nos parecia uma oportunidade, inclusive, de começar uma discussão sobre folha de pagamento. Então, estamos encaminhando, o Guilherme está aqui para me corrigir se eu cometer alguma impropriedade na informação, então encaminhando para o Congresso Nacional uma reoneração gradual, está sendo analisado setor a setor, vocês vão ter oportunidade depois de conhecer o texto, foi feita uma análise setor a setor, a reoneração é gradual, não necessariamente volta para os 20% de cota patronal, pode ficar abaixo disso, e ficará abaixo disso em alguns casos, então ela é gradual, não volta para o patamar, não volta necessariamente para o patamar original, e com um ingrediente novo que nós queremos testar, porque é uma oportunidade que a gente tem nesse caso de testar uma hipótese desenvolvida pela Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, que está preparando a reforma da renda sobre capital e sobre trabalho para ser encaminhada pelo Congresso Nacional, até por determinação da emenda constitucional que foi promulgada semana passada, que é a ideia de você isentar de pagamento de cota patronal o primeiro salário mínimo que o trabalhador recebeu. Você ganhar um salário mínimo, você não vai pagar a cota patronal sobre esse trabalhador. Se ele ganhar 2 salários mínimos, na prática a cota patronal vai ser a metade. Se ele ganhar 10 salários mínimos, você não paga a cota patronal do primeiro salário mínimo, de qualquer trabalhador seletista. Essa é a ideia que nós vamos testar e que nós entendemos que pode ser um caminho interessante para a formalização da força de trabalho e para a empregabilidade, sobretudo da população de mais baixa renda no país. Você diminui, né, o ônus do emprego sobre o trabalhador que ganha menos. Então isso pode ser muito benéfico, não só para a empresa, mas para a empregabilidade, que é a maioria dos trabalhadores brasileiros, né, que ganham até 2 salários mínimos. Então, a remuneração está indo como um gesto do governo. Ontem eu ouvi um comentário dizendo, não, isso é uma afronta ao Congresso. Não existe isso. O que existe, desde o começo, é o discurso oficial da AGU, do Ministério da Fazenda, da PGFN, é de que a matéria, da maneira como estava sendo tratada, é inconstitucional. E nós nunca nos indispusemos a negociar os termos de uma solução. Então, na minha opinião, e eu penso que o presidente Lula comungou dessa percepção, era de que, bom, se nós vamos ter que fazer alguma coisa pela Folha, comecemos já a fazer alguma coisa, usando esses 17 setores como uma espécie de piloto, porque pode ser desenvolvido ao longo do ano como reforma do tributo sobre a folha, que na verdade é um tributo sobre o trabalho, né? Sobre a renda do trabalho. Assim como nós estamos fazendo uma mudança sobre a renda do capital, como aconteceu com o offshore, como aconteceu com o fundo fechado, com o JCP e assim por diante. Então há um começo de conversa para pôr ordem numa coisa que também no Brasil é muito caótica e vai precisar ser reformada. Eu conversei com algumas lideranças, tanto do setor empresarial quanto do Congresso Nacional, e eu entendo que essas medidas vão na direção correta. Primeiro, da justiça tributária. Nós estamos buscando sanear os problemas do orçamento por meio da justiça. De novo, 6% do PIB de gasto tributário. Triplicou o gasto tributário como proporção do PIB no país. Então, analisando caso a caso, eu creio que
Dificilmente um economista sério, consultado, não vai validar essa iniciativa. Estou falando com vários economistas sobre essas medidas e eu penso que há uma compreensão, precisa botar ordem no orçamento federal. Ele foi muito desorganizado ao longo dos anos, nós vamos reorganizar o orçamento federal. E tudo isso não é porque o Lula, o Haddad, o governo, não é uma vontade, é fruto de uma análise de que isso vai continuar concorrendo para que os indicadores macroeconômicos convirjam para aquilo que nós gostaríamos que acontecesse com a economia brasileira. É isso, é disso que se trata. É fruto de uma convicção de que se nós continuarmos a colocar ordem nessa bagunça que virou o orçamento, dando transparência, né? Imagina, você projeta um programa que vai custar 4, ele custa 16, na melhor das hipóteses, porque isso é informação do contribuinte, e não tinha fechado o ano ainda. Então, na melhor das hipóteses, custou 4 vezes mais. Se nós não tivermos a faculdade de rever esse tipo de proposição, vai ficar muito difícil a administração do orçamento federal. Então, nós estamos respeitando o judiciário no que diz respeito à tese do século, $500 bilhão que nós vamos devolver, estamos devolvendo desde 2017, mas isso tem que ter uma ordem para nós não perdermos condições de planejar o ano. A questão do programa que se justificava na pandemia e até meritório, mas que excedeu todos os prognósticos de renúncia feitos quando da sua proposição, e era para durar 2 anos, ele está se estendendo de forma, como tudo no Brasil, né? Todo jabuti que é colocado numa árvore, a coisa mais difícil é tirar ele da árvore. Ele fica lá e não tem escada que alcance o bichinho. Então fica difícil administrar assim. Então nós temos que fazer uma avaliação do gasto público e dizer, olha, isso aqui não está funcionando, isso aqui não se justifica mais, isso aqui tem que ter uma regra de planejamento, para que a máquina pública, independentemente de governos, funcione adequadamente. Então essas não são propostas para o governo, são propostas de Estado para que a máquina funcione adequadamente, para que nós tenhamos condições de fazer ela funcionar melhor em 2024 do que funcionou em 2023. Chico, eu acho que as explicações iniciais são essas, mesmo que eu tenha que sair, eu não sei, você volta comigo? De Barreirinhas, né? Não. Então, Barreirinhas vai ficar aqui mais um tempo. Eu tenho prazo para sair, mas a equipe está à disposição aqui para esclarecer. Então, na medida do que eu puder responder, quando for um detalhe mais técnico, eu passo para eles, porque tudo foi feito. Vamos lá? Olá, ministro Reinaldo, Jornal o Globo.